Os servidores públicos de Mato Grosso continuam em greve por tempo indeterminado. A Polícia Judiciária Civil aderiu ao movimento paredista. O Show de Notícias conversou com o delegado de polícia de Juara, Dr. Carlos Henrique Engelmann, que nos explica como que estão os trabalhos durante esse período de greve aqui na delegacia de Juara. Efetivamente, nós estamos em operação de greve deflagrada pelo Fórum Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso. O Sindepol, que é o Sindicato dos Delegados de Polícia, e o Sindicato dos Investigadores e dos Escrivães de Polícia também aderiram a esse movimento paredista, reivindicando para o governo do Estado o pagamento do RGA, que é um aumento de 11,27% no subsídio de cada policial, conforme determinação legal que não está sendo cumprida pelo governo do Estado. Essa lei existe desde 2003, é uma lei bastante antiga, determina o pagamento, a reposição geral anual em cada mês de maio, que é exatamente a inflação apurada no período entre janeiro e dezembro de 2015, seria uma reposição só do que a inflação corroeu do salário dos servidores, ou seja, só estaria entregando parte do poder aquisitivo dos servidores, não é um aumento de salário em si, não é um ganho de salário. E nesse sentido, nós entendemos que o governo deveria cumprir a legalidade. Ele foi eleito e a promessa de governo dele foi de sempre cumprir a legalidade e não deixar de pagar tudo o que fosse devido aos servidores públicos. Servidores públicos que representam o Estado, que são as pessoas que personificam o Estado de Mato Grosso. E no entender deste governador, essas pessoas não merecem ou não podem ser pagas por uma série de medidas que ele entendeu e reputou mais emergente, mais útil ao Estado, à administração dele, do que o servidor. Então, os trabalhos policiais estão paralisados desde que esse movimento paredista aconteceu, foi deflagrado. E, infelizmente, as investigações policiais, até aquelas dos casos mais graves, se encontram pendentes de diligência, uma vez que nós não temos hoje nem investigadores, nem delegado de polícia e nem escrivão de polícia atuando em casos que não forem de flagrante delito ou emergencial em atendimento de pessoas vulneráveis, como, por exemplo, os casos de medida protetiva que deverão ser pedidos em prol das pessoas vítimas nos comuns chamados Maria da Penha. Esses casos, sim, estão sendo atendidos pela Polícia Judiciária Civil e as prisões em flagrantes estão sendo feitas, as autuações em flagrantes estão sendo feitas. Mas as demais investigações que se encontram na Delegacia de Polícia hoje estão totalmente paralisadas. Ou seja, é hora de contar também com a compreensão da sociedade. Exatamente. Esses policiais que se encontram em greve, eles não são inimigos da sociedade. Não estão fazendo isso para verem a sociedade flagelada ou em qualquer situação de insegurança. Muito pelo contrário. Se houver, inclusive, uma situação de emergência, os policiais vão atender. Acontece que os servidores não têm outra maneira de cobrar o seu direito que não por meio desse movimento paredista, por meio da greve. E a sociedade tem que entender que um bom policial é um policial bem pago, é um policial que tem que receber o que a lei determina. Há uma legislação dizendo que o governo teria que pagar. Desde o ano passado, o servidor espera essa reposição geral. Quando chega no mês de acontecer, o governo chega e diz que não vai pagar, simplesmente que não vai pagar porque não tem dinheiro, é óbvio que acontecerá uma frustração. E policial nenhum trabalhará com bom ânimo, desenvolverá bem a sua tarefa, sabendo que no final do mês o seu vencimento, o seu subsídio, estará diminuído daquilo que a lei determina que deveria ser acrescido. Então, o movimento, no meu ponto de vista, é legalista, tem legalidade, e ilegal é o que o governo está fazendo, deixando de pagar aquilo que é devido ao servidor. O servidor público, ele é servidor do público, não é um servidor do governo. Quem o paga é o governo por meio daquilo que arrecada do público. Então, é um direito do servidor de receber pela prestação de serviço que presta. E o público de receber esse trabalho do servidor porque já contribuiu, já pagou aos cofres públicos o seu imposto. O chefe do executivo é que não está repassando ao servidor aquilo que o público já recolheu. Esse é o grande impasse. Ninguém é inimigo de ninguém. O servidor público não é inimigo da sociedade. Simplesmente está fazendo esse movimento para, ou em prol, de alcançar um direito que lhe é garantido por lei. Nós queremos o cumprimento da lei, simplesmente isso, que a lei seja cumprida.